Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube Leia Livros. Eu me chamo Douglas Pereira e nesse nosso vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, muito especial, que é por que as pessoas acham a Bíblia difícil. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto específico, eu decidi usar o livro Homem, o Local Onde Deus Habita. Eu sei que esse assunto é um tanto quanto complexo, né? Eu provavelmente teria que fazer aqui um vídeo bem mais extenso, com muito mais informações, direcionamentos, para que você pudesse entender o porquê talvez você ache a Bíblia difícil e como é que você poderia talvez solucionar isso, né? Mas a ideia é fazer aqui um vídeo de introdução, um vídeo curto, de modo que, quem sabe, a gente possa fazer outros vídeos sobre esse tema, te trazendo aqui um direcionamento claro para que você consiga resolver isso. Eu decidi fazer esse vídeo específico porque eu estava lendo esse livro, né? O Homem, o Local Onde Deus Habita. E basicamente o Tozer ele faz aqui meio que uma junção de vários artigos, de modo que esse livro contém vários assuntos ao longo de cada capítulo. Basicamente o autor apresenta pra gente um tema central num capítulo e ao longo de 4, 5 páginas ele vai tentar explicar, resumir aquele tema específico de uma maneira bem direta, tá? Porém, muito bem construída. E aí, ao longo da leitura, eu me deparei com esse assunto específico, que é um capítulo, que é por que as pessoas acham a Bíblia difícil. Ele trata esse tema aqui em 4, 5 páginas, ele é bem direto mesmo, e eu consegui fazer algumas anotações para poder compartilhar aqui para vocês e para realmente gerar esse primeiro entendimento, né? Eu acredito que talvez você consiga se identificar com isso e consiga sair daqui com uma boa resposta formada aí em relação a essa dificuldade que você possa ter. A primeira marcação que eu fiz é a seguinte, tá? O autor, na verdade, ele fala: creio que consideramos a Bíblia difícil porque tentamos lê-la como se estivéssemos lendo qualquer outro livro, e ela não é como qualquer outro livro, e essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Muitas pessoas acabam cometendo esse erro, digamos assim, de pegar a Bíblia e achar que ela é um livro comum, assim como todos os outros que a gente tem aqui. E qual é a grande diferença? A gente tem aqui um grau de responsabilidade, um peso em nossas mãos, pois é a palavra de Deus que direciona e norteia a nossa vida. É muito comum as pessoas dizerem que a Bíblia é o manual da vida, e pois ela contém todas as respostas possíveis, necessárias, né, e corretas para todo e qualquer tipo de situação que você esteja passando na sua vida. E quando eu falo de respostas, eu não falo necessariamente de respostas que vão te trazer, talvez, a confirmação de um sonho, que vão te motivar a continuar fazendo algo, mas a Bíblia ela vai além disso. Ela nos traz, por exemplo, respostas para momentos difíceis, que nos conduzem a entender que as dificuldades vão fazer parte, elas vão estar presentes em nosso caminho, mas mesmo assim, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um propósito, e que Deus está conosco. Então, você tem que entender esse peso, esse grau de responsabilidade que você assume ao realizar a leitura da Bíblia, e entender que é Deus falando diretamente com você, né? A Bíblia, é muito comum essa frase, na verdade, é normal a gente encontrar, e ela é incrível, né? A Bíblia é o único livro que proporciona para o leitor a experiência de estar lendo um livro na presença do seu autor. De modo que, se você é uma pessoa que se esforça em oração e realmente está entregue nessa jornada, nessa caminhada de fé, Deus se faz presente através do Espírito Santo no momento que você está lendo a palavra dele, tá? Então encare isso como uma responsabilidade, tá? Algo realmente importante, e entenda que a Bíblia não é um livro comum, ela não é igual aos outros livros que a gente tem aqui na estante. Essa é a primeira marcação, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você. Já a segunda marcação que eu quero compartilhar aqui com vocês é: a Bíblia ela é endereçada, tá? Ela tem um endereço, ela é endereçada para aqueles que praticam são e têm. E o que a gente está querendo, o que o autor está querendo conduzir a gente a entender isso aqui? Que, novamente, né, a Bíblia não é simplesmente você pegar, abrir esse livro aqui, ler e extrair o que você quer, o que você acha útil. Tem pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que pegam a Bíblia e acham que algumas coisas são úteis, acham que algumas coisas são atuais, outras não são, e simplesmente descartam aquilo que elas bem entendem e que para elas não faz sentido. E o autor nos conduz a entender isso, que não é assim que funciona, tá? Você tem que praticar, você precisa ser aquilo que está sendo dito aqui dentro, e você precisa ter também essa vida, né, essa caminhada no Senhor, para que a palavra de Deus consiga conversar com você.
Então você precisa estar com os seus ouvidos, com os seus olhos abertos para conseguir encarar isso como uma verdade. Infelizmente, hoje é muito comum as pessoas terem contato com alguns textos bíblicos, principalmente, por exemplo, Provérbios, que é um livro que ficou muito conhecido ultimamente, por conta de falar muito sobre a questão de sabedoria e de prosperidade, e é muito comum ao mesmo tempo as pessoas acabarem ignorando vários outros textos, várias outras histórias que são contadas aqui na Bíblia, por simplesmente acreditarem, acharem que aquilo é uma coisa que não faz mais sentido, é um mandamento que não deve ser mais seguido, pois foi escrito há muito tempo atrás. Então você precisa entender isso, tá? A Bíblia é um texto que vai ser endereçado para quem está realmente disposto, para quem está aberto a absorver, né? A viver, a praticar isso como uma verdade na sua vida. E aí a nossa terceira marcação, ela vem de encontro a isso, porque o autor fala assim pra gente, ó, Deus, né? Na verdade, oculta o seu significado para aqueles que não são. Então, se você ficar nesse negócio de ficar filtrando as informações, de ficar, eu acho que isso serve para mim, mas isso não serve. Não, eu vou ler aqui a Bíblia para encontrar uma frase que me motive, uma frase que resolva todos os meus problemas. Isso provavelmente vai te frustrar, vai te conduzir a um caminho aí de não conseguir entender o que está sendo entregue aqui e vai fazer com que você se mantenha com os olhos fechados, com os ouvidos fechados para a voz e para a presença do Senhor. Tá? Então encare a palavra de Deus como uma verdade e seja disposto a praticar e a viver tudo que é passado aqui, tá bom? Como eu disse, a Bíblia ela não é um livro motivacional, ela vai sim trazer para você várias lições, vários direcionamentos, né? Vai trazer muita coisa para te fazer continuar no caminho. Eu compartilho muito isso também para que você seja forte, para que você tenha forças, porém, ela vai falar também sobre o peso do pecado, ela vai falar sobre o peso das suas ações, das suas decisões, de como você lida com o seu livre-arbítrio, de como você lida em relação ao sacrifício que Cristo fez na cruz. Então são vários assuntos que você tem que encarar com uma verdade na sua vida para que você possa, dessa forma, realmente entender, né, o significado que até então estava oculto e que passará a ser visível para os seus olhos. E aí, para a gente fechar, a última marcação que eu fiz foi: o homem natural deve obrigatoriamente saber para crer, enquanto o homem espiritual deve crer para saber. Essa frase é muito forte, eu aconselho que você anote aí essa frase, tá? Volte o vídeo e faça uma anotação disso, porque ela nos remete à questão da fé. Uma fé que salva e que se encontra na pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. E eu posso te dizer isso com toda certeza e talvez até um pouco de propriedade, porque durante praticamente toda a minha vida eu vivi como um simples frequentador de igreja e a Bíblia para mim era o livro talvez mais inacessível e mais difícil de se ler, porque eu encarava a Bíblia como um livro comum, eu encarava a Bíblia como algo que algumas informações faziam sentido e outras não, e eu não estava disposto a abrir os meus olhos, a abrir os meus ouvidos para entender a palavra do Senhor e viver ela na minha vida. E de um tempo para cá, desde quando eu conheci Cristo e o amor de Cristo me transformou e me libertou de toda aquela vida passada que eu tinha, eu comecei a ter experiências profundas em fé. Tá? Decidi dar um passo nessa jornada e me tornar, buscar me tornar um pouquinho mais íntimo do Senhor. Aí ele está aberto, né? Ele bate a porta e cabe a gente conceder esse acesso, né? Falar: Senhor, pode entrar, faça morada aqui. E eu decidi fazer isso desde então. Eu venho conseguindo encarar a Bíblia de uma maneira totalmente diferente, pois eu comecei a crer de uma maneira que eu não cria, tá bom? Então eu desenvolvi a minha fé através da minha decisão em realmente aceitar aquele encontro com Cristo, um amor que me transformou e que me levou para experiências mais profundas e faz com que hoje eu consiga ouvir a voz de Deus literalmente através da palavra dele, tá? De modo que eu consiga encontrar direção, de modo que eu consiga encontrar respostas e de modo que eu consiga viver a minha vida dando passos guiados na justiça do Senhor. Então, essas foram as anotações que eu fiz ao longo da leitura desse livro aqui e que com toda certeza são ensinamentos valiosos para mim e para você, tá? Então, eu te aconselho a assistir esse vídeo novamente, refletir sobre cada ponto, sobre cada questão que foi passada aqui. Se você quer dar esse passo mais profundo, se você quer criar contato com a palavra e seja disposto, tá, a viver essa verdade, busque a Cristo. Se você talvez quiser conversar comigo, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, a gente conversa, eu tento te dar um direcionamento, se for preciso, eu oro pela sua vida, tá bom? Mas vamos realmente encarar isso, porque vocês vão entender que a dificuldade maior está em realmente se dispor, está na disposição em viver o que está sendo passado aqui, tá? E fica aqui também clara a dica
do livro Homem, o Local Onde Deus Habita, do Tozer. É um livro muito bom, vai trazer vários assuntos para você, que com certeza vão responder muitas perguntas e vão sanar muitas dificuldades que você tenha na sua vida, na sua jornada de fé. Se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar o botão do like, deixar o seu comentário e compartilhar com alguém que seja especial e importante para você. Te vejo no nosso próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.